Caros cairinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu irei falar com vocês sobre dois pontos, né? Vou explicar de forma sintética, bem objetiva e sistemática o que significa a Semana Santa e o que é de fato a Páscoa. Então, vamos ver. Sem delongas, vamos entender o que é a Páscoa. Mas antes eu te convido a se inscrever no nosso canal. Tudo que a gente faz aqui é com amor, com carinho, com dedicação e reflexão, sem ficar enrolando, sem ficar com blá blá blá, como agora que eu estou fazendo blá blá blá. Então eu te convido a se inscrever, curtir aí e compartilhar, tá certo? Vamos lá. A Semana Santa ela é uma celebração religiosa cristã que ela ocorre na semana que ela antecede a Páscoa. No contexto evangélico cristão, a Semana Santa ela é uma época para lembrar, né? Para lembrar a paixão, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é, na verdade, considerado a base da fé cristã. Sem essas três, né, essa tríade, não há de fato uma base sustentável para a doutrina cristológica da nossa fé cristã. Então, durante a Semana Santa, os cristãos, de uma forma geral, evangélicos, eles participam de vários rituais e celebrações, como a leitura dos evangelhos, que contam a história da paixão de Jesus Cristo, a comunhão, o jejum, a oração, a adoração a Deus. Isso eu posso dizer que, de uma forma geral, não são todas as igrejas evangélicas. É lamentável, porque muita gente não leva em consideração esse momento e trata muitas vezes até com desdenho. Como nós evangélicos, de uma certa forma, nós sabemos essa tríade, mas não temos esse ritual sempre de celebrações, de falar, de expressar aquela coisa toda. Posso dizer, essa rotina anual, ela é mais vista na Igreja Católica, onde eles de fato comemoram ali, celebram, tem vários nomes que são uma cronologia que eu não sei aqui, eu não sou católico. Um católico aí ele vai saber, se você for católico, você coloca aí embaixo como é o que vocês celebram, a sistemática, né, a cronologia. Mas eu estou falando na perspectiva cristã evangélica, certo? Difere pouquíssima coisa da Igreja Católica na questão da cronologia, mas o ponto crucial aqui é que nós temos a nossa forma de celebração e vocês também. Vocês têm como uma forma de anual, né? Aquela obrigação de todo ano celebrar. Como o Natal, aquela coisa toda. Eu também comemoro o Natal, mas nós sabemos que não foi no dia 25 de dezembro. E se você quiser saber mais alguma coisa, tem aqui no card falando sobre a questão do Natal. Mas para não sair aqui do foco, para você ter uma ideia mais clara, mais detalhada, vamos ver alguns versículos bíblicos que possam de alguma forma te ajudar a explicar de fato o significado da Semana Santa no contexto da visão evangélica cristã, tá certo? Mas antes da minha pessoa citar alguns versículos bíblicos, eu quero citar um versículo bíblico que para mim é crucial para todos os versículos que eu irei falar para você, que é João 14:6. Eu tenho de memória, mas eu quero citar ele aqui pausadamente para você entender. Ó. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Três informações cruciais. Eu sou o caminho, verdade e vida. Então, independentemente da igreja, religião que você tenha, você tem que ter em mente de que Jesus tem que ser o mesmo denominador. Tem que ser o mesmo numerador. Se sua igreja, se sua religião não prega Jesus como centro das atenções, da importância maior, infelizmente, você não possa crer nesse Jesus aqui. Que ele diz, eu sou o caminho. Ele não falou, eu sou um caminho entre tantos. Pode escolher qualquer outro, mas eu sou um desses caminhos. Mas ele colocou, eu sou o caminho. E isso tem diferença, irmão Marquinhos? Tem sim, meu irmão, minha irmã. Porque aqui está o e não um.
a gente sabe quando a gente estuda artigo, definido, indefinido, singular, plural, masculino, feminino, a gente sabe entender que quando se fala o, ele está generalizando. Ele está restringindo. Quando ele fala o, ele está restringindo. Certo? Por que ele está restringindo? Ele está dizendo, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Certo? Então ele está deixando uma ordem exclusiva. Eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade capaz de te levar para a vida eterna. Essa palavrazinha aqui, caminho, verdade, vida, e principalmente vida, zoe, ela não é uma palavra bios. Ela não é uma vida terrena, certo? Não é uma vida psicológica. Mas ele está falando de uma vida eterna, uma vida espiritual com Deus. É algo mais além do que se espera. E ele conclui, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém que pense, eu vou a Deus, mas para passar por Deus tem que passar por Cristo. Jesus Cristo, de fato, é aquele que nos ligou a Deus. Então a minha igreja é uma coisa, a minha congregação é outro termo e a minha religião é outra coisa. Como assim? Qual é a sua religião, Marquinho? A sua religião, ela é evangélica? Não. A sua religião, ela é Assembleia de Deus? Não. Oxente? Não. A minha religião é Cristo. Minha igreja, a qual eu congrego, ela é um elemento condutor a Deus, onde ela é apenas a minha congregação, local oficial. Até o exato momento, é a Assembleia de Deus. Ponto final. Ok? E por quê? E você? A minha religião é a Igreja Católica. Está errado. Tanto o evangélico como o cristão, de uma forma geral, quando ele diz isso, ele desconhece de princípios básicos. Quem foi que te ligou a Deus? Foi a tua igreja ou Jesus Cristo? Jesus. Por isso que o termo religião, religai, né? Religai, quem é que me religou? A palavra religião significa religar. Quem me religou a Deus foi Jesus Cristo. E para ligar eu, pecador, a Deus, santo, puro e divino, tem que ser alguém com uma natureza dupla. Olha só a reflexão, viu? Olha, pega o insight aí, viu, crente, varão, cristã, de leitura bíblica. Para ligar até Deus, esse ser ele tem que ter duas naturezas. Uma não pode anular a outra, certo? Elas são complementativas, adicionais. Jesus tanto tinha a natureza divina, como tinha a natureza humana. Então, se ele tinha a natureza divina, e ele tinha a natureza humana, que iguala a minha natureza humana, ela é ligada a Deus. E Jesus, tendo a outra natureza divina, consegue e é o único capaz de conectar natureza humana a uma natureza divina, e que somente é Jesus. Aquele que pode, de fato, me ligar e conectar a Deus. Qual é a outra passagem bíblica? Capítulo 1 João, 2 Timóteo, deixa eu ver se é 2 Timóteo 2 e 5, ou 2 e 3, acho que é 1 Timóteo, vem agora na minha cabeça. Lembrei. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Isso aqui está falando sobre religião. Não religião como você entende, né? A questão semântica, não. Aqui, aquele que me ligou, que me religou a Deus, é Jesus Cristo, que é o mediador. Aqui não é mediadora. Não tem mediadora para Deus. Intercessora, advogada. Não. Só quem pode mediar ou rogar por mim e por você é Jesus Cristo. Somente um só mediador. Mas eu tenho outra pessoa ali. Está errado. Na conta de Deus só bate um. Não são 2 ou 3 que levam até Deus.
Um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Cristo Jesus, homem. Cristo aqui subentende o Messias, e que significa um ungido de Deus. Outra passagem bíblica é Atos 4:12. Bora pegar a Bíblia, porque normalmente eu fico citando ela, e é bom explorar a palavra do Senhor, né? 4:12, se eu não estiver enganado. Se estiver errado, eu corto essa parte. 4:12. É, mesminho. 4:12 de Atos diz: E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tem muita gente aí colocando outras pessoas como elemento salvífico, como elemento de salvação, e está totalmente errado, equivocado. A palavra do Senhor, ela é bem objetiva nesse quesito. Então, para que a gente possa se alongar agora e você entender o que é a Semana Santa no contexto cristão evangélico, você vai conhecer o versículo mais citado entre os evangélicos, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Crer em quem? Em Jesus. Gente, crer em Jesus, crer em Pedro, em Maria, em Joana, em Teresa, Padre Cício, Madrinha Cissa. Crer nele, somente nele, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3:16. João 3:16, ele está colocando como exclusividade Jesus. O artigo lá, o caminho, representa isso. Ele restringiu o caminho a um ser, a uma única pessoa. Ele não colocou um caminho entre tantos que você pode escolher e vai chegar ao mesmo lugar. Não, de jeito nenhum. Jesus é um caminho, e esse caminho é puramente verdadeiro. E você seguindo esse caminho, que é puramente verdadeiro, ele vai te levar à vida eterna. Então, quando diz o caminho, a verdade e a vida, a Bíblia está deixando bem claro que o próprio texto está individualizando, restringindo, colocando focado em um único ser, Jesus Cristo. Então, Jesus, de fato, é o único caminho. E esse caminho é verdadeiro. E por esse caminho verdadeiro, que não há falácias, não há mentiras, não há meias verdades, né? Meias verdades. Então, simplesmente, ele leva a vida eterna. Não é uma vida qualquer, mas uma vida eterna. Dando prosseguimento à linha de raciocínio, esse versículo que eu citei agora, né? Esse versículo bíblico, ele resume o motivo pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo. Para quê? Para salvar a humanidade do pecado e da morte. João 3,16. Outro versículo para sistematizar o que está sendo falado aqui é: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Que há em quem? Em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 23 ao 24. O que é que esse versículo ele vem destacar aqui? Esse versículo ele destaca o fato de que todos os seres humanos, todos, são pecadores. Exatamente. Padre, pastor, bispo, papa, presidentes, diáconos, auxiliares, ovelhas, todo mundo. O mais que se acha santarrão, ele é um pecador. Olha que interessante. Portanto, precisamos do perdão e da salvação que podemos apenas encontrar em Jesus Cristo. Que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras de quem? Dele. Isaías, capítulo 53, verso 4, verso 5. Meu amado, minha irmã, esse versículo profético do Antigo Testamento
ele é frequentemente citado durante a Semana Santa para, de alguma forma, descrever o sofrimento, a morte de Jesus Cristo, que foi ferido, que foi morto por causa do meu pecado, do teu pecado, dos nossos pecados. Outro versículo para que você possa, de alguma forma, entender com mais nitidez é: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, não de outra pessoa ou de outros seres. 1 Coríntios 11, verso 24. Esse versículo ele destaca a importância da comunhão na vida do cristão. Fala sobre a necessidade de se lembrar do sacrifício de Jesus Cristo através da celebração da ceia do Senhor, que não deve ser tomada de forma indigna. Eu fico muito triste, eu fico muito decepcionado, eu fico extremamente... Cara, eu não vou nem citar aqui a angústia, até às vezes a apatia da minha pessoa saber de certas pessoas que estão tomando o vinho, comendo o pão de forma indigna, estão em pecado. Fico muito triste. Essas pessoas tomam o vinho, comem o pão de forma indigna, quando muitos estão sabendo de coisas que aconteceram e não foi feito nada, o senso de injustiça prevalece ainda. É lamentável. Uma geração omissa, uma geração conivente, uma geração negacionista, uma geração, por causa dos status, lamentavelmente, finge uma santidade mentirosa, uma santidade fake, uma santidade questionada pelos seus atos e ações. Esse povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Meu irmão, se você for cear, ceie com a consciência limpa. Se você errou, você pecou, peça desculpa, peça perdão. E Deus, lá no fundo, vai ver no seu coração que você se arrependeu. Mas não tem coisa pior de vermos crentes, cristãos, pseudo-cristãos, pseudo-espirituais olharem assim: não, eu posso. Nada pode ser feito contra mim. Seja o pai ou a mãe que muitas vezes é conivente com os filhos, pode ter certeza, estão todos em pecados. Biblicamente falando. Você pode ser o rei da cocada preta. Você pode ter a carta branca de onde for. Diante da sociedade você pode até ter força. Mas diante de Deus, não. Diante da justiça de Deus, não. Nunca. Pode forçar, pode ocultar, mas Deus tudo sabe, tudo vê. No momento certo, as pessoas vão colher tudo o que foi feito no passado, que não foram punidos como se deveriam. Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma crise gigante no meio cristão evangélico. Homens que estão à frente de trabalhos erram, pecam e ficam por isso mesmo. Então, uma ceia como se fosse o rei. Nada vai acontecer comigo. Sou blindado. Você pode até ter um título, uma função ou carteira ministerial. Mas diante de Deus, isso pouco importa. Você e eu não somos nada. Somos um pó. Nada nem ninguém intimida Deus. Nada nem ninguém consegue, de alguma forma, se esconder de Deus. No tempo certo, Eclesiastes 3:1, a casa cai. O castelo de cartas, de omissões, de conivências, de erros, de pecados, de malandragens vai ser mostrado. E o pipoco vai ser grande. Bem-aventurado aquele que fazer a coisa certa. Aquele que, de onde vier o escândalo, Jesus foi bem enfático sobre isso. E vinha escândalo, você pode até se escandalizar. Eu estou olhando para Jesus. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, não em mim, mas em Jesus, ainda que morra, ainda que esteja morto, esse viverá. João capítulo 11, versículo 25. Esse versículo ele destaca a promessa de vida eterna, que é dada a todos aqueles que creem em Jesus e creem na sua ressurreição. Porque creem em Jesus e não creem na sua ressurreição, então fica uma coisa meio incoerente. Tem algumas pessoas que creem em Jesus, sim, mas tem uma modinha por aí, pouquíssima, né? Contada nos dedos, né? Não chega nem 1%, mundialmente falando. Aí eu creio em Jesus, tal, mas não creio que ele ressuscitou, não. Creio que ele morreu. Aí os cristãos inventaram essa história e para crer num Deus, né, que ele é o poderoso, tal. Enfim, irmãos, espero que você tenha entendido o que significa o sentido de fato da Semana Santa e que você se utilize desse momento para uma introspecção, né, de reflexão, de novas atitudes para com o homem, para com Deus, para consigo mesmo. E agora eu vou falar sobre o que é a Páscoa. A Páscoa é o quê? Vamos ver? Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo bíblico, bem sintético, bem objetivo, o primeiro vídeo eu falei sobre a Semana Santa, né? E agora eu vou falar sobre o que é a Páscoa de forma sintética, de forma cronológica. Então, desde já eu quero te convidar a participar aqui da nossa família Vamos Ver. E se você puder, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você não gostar, bota o dislike aí, comente, dê sugestões e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Eu agradeço, para que a palavra de Deus seja cada vez mais ativa, né, na vida de muitas pessoas e que possa haver transformações e mudanças. Então vamos lá, sem delongas, eu não gosto de ficar blá 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 e não sei o quê. A Páscoa ela é uma celebração religiosa que tem origem na tradição judaica e ela é observada tanto pelos cristãos evangélicos como cristãos católicos e entre outros, né? Por que eu digo isso? Porque a tradição da Páscoa ela tem algumas dimensões. A Páscoa no contexto judaico ela tem uma dimensão, a Páscoa no contexto mais católico ela tem outra dimensão, e a Páscoa no contexto cristão evangélico ela tem uma outra dimensão, mas todas têm um mesmo numerador em comum, um mesmo numerador, um mesmo denominador em comum, certo? Bem, dando continuidade aqui, então, essa tradição judaica que passou para o contexto cristão, ela é observada pelos cristãos como uma importante data do calendário religioso. Então eu poderia sistematizar para você de forma cronológica e até mesmo descritiva o que de fato é a Páscoa. O que é a Páscoa? Qual a origem da Páscoa? A Páscoa ela tem origem nas suas raízes na história do Êxodo, dos hebreus lá no Egito, né, conforme descrito no livro de Êxodo. E após muitos anos de escravidão, Deus ele envia Moshe, para libertar o povo de Israel do domínio, da opressão do faraó. Então a Páscoa era uma das festas celebradas pelo povo de Israel em comemoração à libertação da escravidão do Egito. Então você já sabe por que eles celebram, por causa dessa comemoração, a libertação da escravidão do Egito. E isso, para te dar um arcabouço bíblico, você pode ler isso em Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 14. Agora eu faço a pergunta, o que significa a Páscoa? Qual o significado da Páscoa? A Páscoa ela tem um significado simbólico muito importante para o povo judeu, como eu falei anteriormente. O cordeiro pascual ele era sacrificado e seu sangue era passado nos batentes das portas das casas dos hebreus, e isso era um sinal para que o anjo da morte, na passagem por essas casas, e não viesse a atingir essas famílias. Essa prática simbolizava a proteção e salvação concedida por Deus. Isso em Hebreus capítulo 12, verso 21 ao
30. Então, todo o povo hebreu que passou nos umbrais das portas, ali, o sangue do cordeiro, eles eram e foram protegidos por Deus. O anjo da morte veio e não atingiu nenhum ali. Mas, em contrapartida, o povo do Egito, do faraó e tantos outros que não tinham, infelizmente, o anjo da morte passou e matou, ceifou a morte de muitas crianças. Temos também a instituição da ceia. Durante a última ceia que Cristo teve aqui com seus discípulos, antes de sua crucificação, a Bíblia nos mostra que ele instituiu a ceia do Senhor, também conhecida como Santa Ceia, e nessa ocasião Jesus Cristo ele utilizou o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e do seu sangue, que seriam entregues em sacrifício para a salvação da humanidade. Isso você possa ver em várias passagens bíblicas, mas especificamente lá em Mateus, capítulo 26, verso 26 ao 29, é retratado sobre isso. Então, para o povo judeu, libertação da escravidão. Para nós cristãos, de uma forma geral, nós estamos fazendo uma comemoração voltada a Cristo, né? Uma celebração em que Jesus se sacrifica e nós temos o pão e o vinho como uma celebração da salvação de Jesus Cristo para toda a humanidade. É claro, para todo aquele que crê, né? O que não crê vai estar condenado, já está condenado, porque nós não cremos numa salvação universal sem ter esforço pessoal, de querer, né? O Espírito Santo ele atinge todo ser humano e ele vai ter a escolha de querer ou não, né? É um sinergismo. Deus vem em primeiro lugar, o Espírito Santo vem em primeiro lugar e vem a contrapartida de trabalho em conjunto, que é o homem, a contrapartida humana. Não cremos no universalismo de jeito nenhum, certo? E agora nós vamos falar sobre a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Na visão cristã, a Páscoa ela também está associada à crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com o contexto bíblico, com as passagens bíblicas, Jesus ele foi crucificado e morreu na cruz como sacrifício pelos pecados de todo ser humano, da humanidade. E ele ressuscitou, cremos piamente, ao terceiro dia, vencendo a morte e abrindo caminho para a salvação eterna, como aqui eu já falei. Mas eu estou falando aqui do versículo 1 ao 10 e o capítulo 28 de Mateus. Mateus capítulo 28, verso 1 a 10, você lê em casa. Então Jesus ele veio com essa finalidade de abrir o caminho para a salvação eterna. O quinto ponto, que é o significado da Páscoa na visão judaica. Para os cristãos judeus, ou melhor, para os judeus, a Páscoa representa a libertação da escravidão do Egito e a proteção concedida por Deus. É uma celebração que reafirma a aliança entre Deus e o povo de Israel e lembra a importância da obediência e da fé em Deus. Esse é o ponto máximo. Sexto ponto, o significado da Páscoa na visão cristã, fazendo uma concatenação com o que foi falado. Para os cristãos, de um modo geral, a Páscoa ela representa a redenção e salvação oferecidas por Jesus Cristo, unicamente por Ele. É uma celebração que lembra a importância da fé em Jesus e da confiança em seu sacrifício na cruz como meio de reconciliação com Deus. Como eu falei, a minha religião é Jesus Cristo. Então a celebração da Páscoa ela é uma oportunidade para os evangélicos lembrarem que foram salvos pela graça de Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa comemoração é para renovar a nossa fé em Deus e a nossa confiança na salvação eterna. Então a Páscoa ela é vista como um momento de introspecção. Então a Páscoa é vista como um momento de reflexão e renovação espiritual. Temos que fazer uma introspecção no nosso interior para renovar nossas forças espirituais. E isso de alguma forma vai fortalecer a nossa relação como crentes na presença de Deus, na comunidade de fé a qual congregamos. Enfim, a Páscoa ela representa a ressurreição de Jesus Cristo e a vitória sobre a morte. Magnífico, perfeito.
Essa celebração, ela simboliza, portanto, a esperança da vida eterna e a renovação da fé em Deus. Espero que você tenha entendido a linearidade do que eu falei, dos textos que eu citei, da sistematização que eu fiz aqui, de forma cronológica, creio que foi didática para que você possa entender. Se você gostou, deixa seu like aí, né? Por que deixar o like? Para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é importante e que mais pessoas possam também receber esse conteúdo. Quando você coloca like, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube está dizendo que ele é um vídeo relevante e ele vai agora direcionar para novas pessoas. Tá bom? Então eu agradeço aqui você ter me aturado até esse exato momento. Tudo é feito aqui com amor, com carinho. Deus te abençoe.